hoje eu quero aqui partilhar com você, e já estou antecipando uma série de explicações, o que você, que é profissional liberal, que está nesse conjunto de atividades que eu citei, engenheiros, fisioterapeutas, médicos, advogados, publicitários, professores, jornalistas, cantores, arquitetos, engenheiros, eu acabei repetindo engenheiros aqui, entre tantos, o que você pode fazer? O que você pode fazer para treinar sua comunicação e traduzir ou tornar esse treinamento sinônimo de dinheiro para você? Vamos lá então, de maneira muito prática e objetiva. Eu elenquei aqui 5 passos. 5. E antes de dizer o primeiro, só para desmistificar uma ideia, tá, pessoal? O profissional liberal, ele pode trabalhar sim em algum lugar e de forma independente ele aumentar os seus ganhos, o seu faturamento. Eu volto a repetir, durante muito tempo eu fui empregado. Trabalhei em várias empresas, mas paralelo a isso eu ensinava, tinha clientes de consultoria, fazia acompanhamentos pessoais, só para fazer presente, só para que você fique presente em relação a isso, tá bom? Mas vamos lá. Qual é o primeiro passo para que você efetivamente possa treinar a sua comunicação? O primeiro passo é que você entenda que esse universo aqui das redes sociais, eles precisam ser utilizados de forma profissional. Não dá mais para ficar só postando bebidinha ou foto de festa. Não dá, gente. Isso é legal também, isso é bacana, isso é importante, isso é especial. Mas se você não compreender a plataforma ou as plataformas das redes sociais como um instrumento de visibilidade da sua capacidade profissional, você está literalmente deixando dinheiro na mesa. Você não deve fazer isso. O que é que eu sugiro como primeiro passo? O que é que eu oriento como primeiro passo? Para um profissional liberal, e aqui eu sei que existem vários, o que é que eu quero sugerir para você? Entenda, de uma vez por todas, que suas redes, sejam elas quais forem, o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, o Twitter, essas redes, elas são espaços e plataformas digitais gratuitas, olha que coisa incrível, para evidenciar sua capacidade. Não fica só postando foto de brinde, ou foto de biquíni, ou foto de treino. Faz isso também porque é importante. Isso é fundamental que você tenha essa relação. Mas posta acima de tudo os seus resultados. Posta a sua capacidade. Divide o que você sabe, o que você conhece. Essa é a diferença entre os meninos e os homens, as meninas e as mulheres. Demonstra. Hoje, poucos de vocês talvez saibam disso, mas as empresas, elas observam muito, estou falando para profissionais liberais fundamentalmente, as empresas observam muito o comportamento de cada um de nós nas redes sociais. Ora, se as empresas fazem isso, será que nós, enquanto clientes, também não fazemos? Quando eu vou, por exemplo, procurar um corretor de imóveis para alugar ou comprar uma casa, um apartamento, um imóvel, que seja, o que é que eu faço? Eu vou nas redes sociais. Se eu tenho mais urgência, eu vou no Google. Mas depois de achar no Google, eu venho aqui nas redes sociais, observo o comportamento no Instagram, observo o comportamento no Facebook. É isso que as pessoas fazem, vocês sabem disso. Então vamos tratar as nossas redes para evidenciar a nossa capacidade? Falar, dedicar, sim, espaço para momentos pessoais. Isso é fundamental, isso gera conexão, eu sei. Eu sou entusiasta disso. Mas vamos, acima de tudo, exponenciar o que nós somos capazes de fazer. Isso vale para você, advogado, isso vale para você, engenheiro, isso vale para você, corretor de imóveis, isso vale para você, fisioterapeuta, nutricionista, para você, fotógrafo, jornalista, para você, professor. Todas as atividades que englobam o profissional liberal, que eu fiz a referência aqui, são mais de 30, 40. As pessoas querem saber, sim, evidentemente, atenção, quem vocês são, o que está por trás do profissional, é óbvio. Mas as pessoas, antes de desejarem saber o que vocês são e o que está por trás do profissional, elas precisam saber, e aí vem a palavrinha mágica, confiança. Será que eu vou confiar, por exemplo, num publicitário? Vamos pegar um exemplo, um publicitário que nas suas redes sociais só posta que está tomando uma, está bebendo uma cerveja, está brindando com a vida? Será?
Será que eu vou confiar em um advogado ou uma advogada? Eu digo isso para os meus alunos do Revoluciona Seu Discurso o tempo todo. Será que eu vou confiar quando eu olhar numa rede social em alguém que está festejando, brindando o tempo todo? As pessoas não são iguais a você. Põe isso na cabeça. Para mim não tem problema nenhum. Eu olho sim a rede social e se a pessoa estiver brindando é que eu contrato mesmo. As pessoas não são iguais a você. E você já sabe disso. Estou aqui para te alertar. Então, festeja, visibiliza isso, mas não apenas isso. Mostre os seus resultados. Isso é importante. Eu tenho alguns alunos que fazem isso muito bem. Eu gosto sempre de citá-lo. Um dos nossos alunos do Revolucione, Fernando. Fernando, um profissional, um baita de um profissional, ele é corretor de imóveis no Nordeste. Agora eu estou falando aqui de Brasília. Fernando, um baita de um profissional e ele tinha dificuldade. Ele paralisava diante da câmera. E depois ele mudou, perdeu esse medo, superou essa timidez e avançou. E em plena pandemia ele conseguiu crescer 30% do negócio dele utilizando vídeos, acima de tudo. Mas ele compreendeu, que nós também pontuamos isso, que, atenção, que mais do que fazer vídeos, eu vou fazer lá, fazer um videozinho aqui, um bacaninho. Não, eu preciso evidenciar. Então o que ele faz e faz isso muito bem? Ele fecha um contrato de venda, mostra na rede social. Ele fecha algo representativo, mostra na rede social. Ele tem um produto, mostra na rede social. Isso evidencia. Professor, mas veja, eu faço parte de uma categoria que tem um conselho que não permite determinadas coisas. Eu posso falar isso com muita tranquilidade. Eu atendo muitos profissionais do universo do direito. Aqui em Brasília, eu atendo e preparo porta-vozes dos tribunais superiores. Advogados, eu tenho mais de 500 alunos advogados. Entre promotores, defensores, procuradores, juízes, magistrados demais. Tenho bastante. E eu conheço, porque eu já ouvi isso bastante e fui estudar. O que, por exemplo, o conselho, a OAB não permite é publicidade. Você sabe disso, advogado que está aqui me acompanhando. Agora, não há problema algum se você evidenciar conceitos, se você evidenciar ajudas, se você orientar as pessoas sobre temáticas, nomenclaturas extremamente complicadas do direito. Aí eu cito meu aluno Carlo, lá do Rio Grande do Sul, especialista em direito previdenciário. O que Carlo faz? Aprendeu exatamente as habilidades necessárias para se comunicar conosco, ele pega as redes sociais dele, do escritório dele, e utiliza explicando. Você sabe que você tem direito a tal coisa? E ele não diz, me contrata. Ele não faz isso porque não precisa. Você entende? Você entende? Você está gerando valor, agregando valor. Carlo, meu aluno advogado lá do Rio Grande do Sul, ele não precisa, Santa Maria, ele não precisa dizer, me contrata, viu? Não. Isso o conselho específico da categoria proíbe. Outro exemplo, Larice, do Ceará, advogada, nossa aluna. Larice, ela é especializada em algumas áreas do direito, em uma área específica do direito, também dá aulas para as pessoas passarem na OAB. Então ela começa a dar dicas, orientações específicas para as pessoas passarem na OAB. Ela no final não diz, me contrata. Não é isso, porque é subjetivo, faz sentido? Quando eu estou aqui diante da câmera e estou, acima de tudo, partilhando conteúdo com vocês, eu estou abrindo loops na mente de vocês. Esse conteúdo aqui que eu estou partilhando e roteirizei aqui para dividir, esse é o conteúdo que gera faturamento real, que gera efetivamente resultado real para você, evidenciando o que você é capaz de fazer, gerando valor. Então, a primeira forma de você literalmente fazer isso, o nosso tema hoje, 5 formas de um profissional liberal treinar sua comunicação. A primeira maneira é você entender que precisa utilizar as redes sociais para fundamentalmente evidenciar sua capacidade. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto. Como é que você vai ficar diante de um cliente e não vai treinar a apresentação que você vai realizar? Gente, faz isso não. Eu contei para vocês, a minha carreira inteira, boa parte dela, eu tenho 17 anos mergulhado nesse universo da comunicação. 15 deles foi dentro dos principais meios de comunicação do Brasil. Eu fui empregado, eu sei o que é isso. Mas ao mesmo tempo, para aumentar meu faturamento, eu tinha clientes, eu expliquei isso para você. Por isso eu me sinto legítimo para partilhar, que eu estou partilhando que dá certo, tá?
Eu já cheguei, quando eu lembro disso, eu já cheguei diante de clientes com uma apresentação feia, não visual, a apresentação que eu ia fazer, sem saber os detalhes dele. Como é que você vai ter êxito dessa maneira? Trata cada cliente de maneira única. Eu lembro quando eu sou pernambucano, morei muito tempo em João Pessoa, hoje eu moro em Brasília. Mas eu lembro que quando eu morei em João Pessoa, houve um momento que minha mulher e eu decidimos construir uma casa. E nós visitamos, sem exceção, sem exagero, de 8 a 10 escritórios de arquitetura. E era impressionante como as pessoas, elas não sabiam minimamente nada sobre mim. Mais do que isso, elas não estavam preparadas para me fazer me encantar com o que efetivamente a gente queria. O que eu e minha mulher queríamos? Nós queríamos a nossa casa de uma maneira muito especial, por isso nós estávamos dispostos a construir. E eu queria que a pessoa me ouvisse, caramba! E não ficasse apresentando um bocado de projeto já prontinho que deu certo de alguém. A vida de fulano é de fulano, a de cicrano, você é você. É por isso que, aí pegando um gancho muito específico, e eu só estou na segunda, tá? É ensaiar, se preparar com antecedência, a segunda forma. Se preparar, ensaiar com antecedência para você ter um bom desempenho diante do cliente. Ensaiar, se preparar é entender fundamentalmente, que você precisa ouvir. Já vou detalhar sobre isso. Mas entender é você compreender que a casa da pessoa, no caso do arquiteto, que a ação da pessoa, no caso do advogado, que o imóvel da pessoa, no caso do corretor, que a dieta, no caso do nutricionista, que o problema no braço, no caso do fisioterapeuta, qualquer profissional liberal, aquela ocasião, aquela circunstância, ela é única, caramba. Não dá para você se comportar como se fosse qualquer coisa. É por isso que o nosso método de ensino voa, porque a gente observa o comportamento da pessoa, do nosso aluno, identifica as habilidades de comunicação dele e trabalha e potencializa o que ele tem e também como aprimorar o que ele tem de frágil. É isso que os profissionais liberais precisam fazer. É isso que você precisa fazer. Porque ter um cliente, ter a oportunidade de conversar com um cliente é difícil. E aí quando você tem essa oportunidade, aí você vai lá e trata como se fosse qualquer um. Para com isso. E quando eu falo tratar como se fosse qualquer um, não estou falando de educação aqui não, que isso aqui é básico e primário. Eu estou falando efetivamente você se preparar, ensaiar com antecedência. E para fazer o que nesse ensaio? Aí vem um terceiro resultado. É você enfatizar no resultado, gente. Enfatiza no resultado. Você não deve. Sabe o que eu fazia quando ia fazer uma exposição? Teve um momento que eu tinha 5, 6 clientes, trabalhava na TV e dava aula. Literalmente eu dormia 3 a 4 horas por dia. E antes de estruturar a minha equipe. Mas o que é que eu fazia de maneira errônea antes? Eu chegava lá e dizia, olha, eu vou fazer isso para você, nós vamos fazer assim, vai ser massa e tal. E eu percebia que muitas vezes as pessoas não fechavam porque elas não enxergavam o resultado. Aí, de repente, eu mudei a estratégia. Preste atenção que vai fazer sentido. Eu mudei a estratégia. Quando eu mudei a estratégia, eu parei. Agora, essa mudança de estratégia exige um outro tópico, já eu falo. Mas só para recordar, estamos na ênfase do resultado. Quando eu mudei a estratégia, eu passei a efetivamente dizer, verbalizar, enfatizar o resultado que a pessoa queria alcançar. Cá para nós, é um saco fazer abdominal, é muito chato. Mas quem não quer ter barriga de tanquinho? Faz sentido? É muito chato, vamos voltar ao exemplo da casa? É muito chato ficar gastando uma fortuna na fundação da casa. Mas pensar na casa no fim de semana deitado na beira da piscina. Entende? Atenção, advogado! É muito chato ficar ouvindo, é claro que você precisa explicar, mas destacando demais que a petição inicial, final, isso é muito chato. Mas é bom saber que aquilo ali, é maravilhoso saber que aquilo ali pode resultar em resultados concretos para o cliente. Percebe isso? Faz sentido? É isso que eu preciso que você compreenda. É isso que eu preciso que você entenda. Porque quando você compreende isso, ênfase no resultado, você leva a pessoa, todos nós, em qualquer ponto da vida, nós temos um caminho a percorrer. Do ponto A até o ponto B.
Nós precisamos enfatizar este ponto B. É incrível quando você consegue, por isso as habilidades de comunicação são tão necessárias. Quando você consegue levar a pessoa até o ponto B, a pessoa fica, nossa, é isso que eu preciso. Claro que essa pessoa tem consciência do trajeto a ser percorrido, mas aí você fica, enquanto engenheiro, não, porque eu tenho que fazer o cálculo perimetral, porque da subestação, o cliente não quer ouvir isso, caramba. Entendeu? Quanto mais você enfatizar isso, piores resultados você vai ter. É por essa razão que o meu aluno, por exemplo, Aislan Dutra, engenheiro do Ceará, em um fim de semana teve 4 encontros e fechou 4 contratos. Até tem um estudo de caso dele aqui nas minhas redes sociais. ênfase no resultado. É isso que você precisa fazer. Mas tem a quarta, você só consegue enfatizar o resultado se você... Atenção, gente, preste atenção. Se você ouvir. Se alguém nunca disse para você, eu direi agora. Uma das principais, maiores e mais importantes habilidades de comunicação é a capacidade de ouvir. Ouça os seus clientes, ouça as pessoas. Vamos conter esse ânimo de parar, falar o tempo todo. Você vai oferecer a solução, mas para que você possa oferecer a solução e ser assertivo, customizar a solução, você precisa ouvir. Se você não ouvir, você vai estar, eu sempre dou esse exemplo que eu gosto, você vai estar entregando carne a vegano, oferecendo café a quem não toma. Não faça isso. Portanto, tenha a capacidade de ouvir, tenha o discernimento de ouvir, se esforce para ouvir. Porque isso é representativo e isso é importante. Se você fizer isso, inevitavelmente as coisas vão acontecer. Então vamos recapitular aqui. A primeira, e ainda tem outra para falar, tá? O primeiro passo que eu citei aqui, você compreender e implementar que as redes sociais são espaços de vitrine. É maravilhoso, é incrível a gente dividir momentos especiais e importantes e faça isso. Isso gera conexão. Mas dedique 10 a 15% a isso. Enfatize a sua capacidade. Isso que é representativo. E um detalhe, tá? Que durante muito tempo eu fiz, até que um mentor meu disse, me diz que tipo de cliente isso vai trazer. Muito cuidado com aquelas frases feitas, tá? Uma andorinha só não faz verão, fulano de tal. Isso não agrega em nada, para ser bem preciso. Eu que quero comprar um apartamento, se eu entro no perfil de um corretor e vejo uma andorinha só não faz verão, será que vai me ajudar a estimular a comprar? Sabe o que eu vou pensar do cara? Essas frases feitas, encontradas na internet, pensadas, copiadas e coladas e colocadas no meu perfil. É conteúdo, é sua capacidade. Mostra o que você faz, mostra o que você conseguiu, tira foto com seus clientes, faz isso, reproduz dentro das regras do jogo do seu conselho de fiscalização da sua atividade profissional. Eu sei que cada atividade tem seu conselho, mas dentro das regras do jogo, sem efetivamente qualquer tipo de atitude que possa ferir a integridade. Não é isso. Mas efetivamente para com essas bobagens que não agregam em nada, tá? Primeira coisa, utilizar as plataformas para evidenciar a sua capacidade. Também momentos informais. Caramba, live hoje, o Wendel disse que eu não podia mais colocar uma foto brindando. Não. Eu coloquei uma foto no final de um ano dançando. Mas de cada 100 posts, uma minha dançando. Percebe? Teve um alcance gigantesco, 15 mil pessoas. Impressionante isso. Mas percebe? É isso que os grandes players fazem, as grandes referências, e que você, profissional liberal, pode também fazer isso, tá bom? Então, nada de frase para-choque de caminhão, pelo amor de Deus, esquece isso, por favor. A segunda, você precisa ensaiar o que você vai apresentar. E quando eu falo ensaiar, é literalmente, pega o seu notebook, pega o iPad, vai ter um almoço, estrutura isso no roteiro. Eu não faço, 17 anos depois, 87 premiações, 5.700 alunos batidos há pouco. Eu não faço uma apresentação como essa live sem efetivamente o meu roteiro. Então vai lá com o roteirinho. Não abre mão disso, início, meio e fim, que efetivamente é importante. Esse é o segundo passo. O terceiro, enfatiza o resultado. Quando você enfatiza o resultado, você leva o cliente do ponto A ao ponto B.
Preste atenção, profissional liberal. Ah, eu sou cantor. Isso não me aplica, não se aplica à minha realidade. É óbvio que se aplica. Ou você vai dizer na hora de fechar, porque o meu som é isso, as minhas caixas de som, a minha... Não! Você vai dizer o seguinte, na sua festa, no seu evento, quando passar a pandemia, na sua festa, no seu evento ou na sua apresentação online, conheço alguns artistas que estão fazendo exposições apresentações cobrando online. Na sua apresentação você pode ficar tranquilo, você vai ter outras preocupações. Mas em relação à música, eu e a minha banda vamos resolver. Vai ser a melhor trilha que você já vai ouvir. Vai ser é isso! Resultado, enfatizando no resultado. Wendel, eu sou profissional liberal e da área, por exemplo, de biblioteconomia. Aí eu quero pensar e pergunto para você, como é que você pode implementar, como é que você pode aplicar isto que eu estou dizendo no seu universo? Wendel, eu sou da área de educador físico, a mesma coisa. Aí você vai enfatizar os exercícios, as caminhadas, os abdominais que o seu aluno vai fazer. Ele não vai fechar com você, não. Não vai, porque eu não fecho. E tantos outros não fecham. Agora enfatiza, olha, você vai ter que fazer isso. Mas para chegar aqui, ali e tal... É isso. Então esse é o terceiro tópico. Quarto, fundamental, uma das habilidades mais necessárias e importantes. Preste atenção, uma das habilidades mais necessárias e importantes para a comunicação é a capacidade de ouvir. Ouça. Quando você ouve, você tem a incrível capacidade de customizar o discurso. Customizar o discurso para o cliente de maneira íntegra, de maneira correta, sem jeitinho. Você customiza. Isso é importante ser representativo. E tem ainda a quinta orientação, que é o quinto passo fundamental nessa jornada. E qual é? Preste atenção. Você não pode ignorar as reações que as pessoas têm quando você vai falando. Não dá para ignorar. Eu sempre tive esse cuidado. Quando eu começava, ainda na época eu trabalhava numa empresa e tinha clientes para aumentar a minha renda, meu faturamento, todas as vezes que eu começava uma apresentação, uma das minhas prioridades, uma das minhas maiores preocupações era ficar atento. Era ficar atenta exatamente ao comportamento facial e corporal dessa pessoa. Se a pessoa eventualmente tinha alguma atitude do tipo... ela não estava interessada tanto, eu tinha que mudar. Aí eu invertia a pauta, trazia o quinto tópico para o segundo. Às vezes antecipava para o primeiro. Se eu percebi que a pessoa estava com muita pressa, aquela era uma oportunidade que eu não poderia perder, então eu pulava algumas etapas da minha exposição e do meu roteiro para entregar e expressar exatamente o que ela desejava ouvir. Isso é um processo que você pode e deve desenvolver junto ao seu cliente, ou possível ou futuro cliente. Eu fiz isso muitas vezes, eu recordo, inclusive, em algumas reuniões, um único horário disponível eram 8h30, 9 da manhã, 8h30 e 9 da noite. Aí você imagina, eu estou conversando com um CEO de uma empresa às 9 da noite. O cara teve a jornada inteira ao longo do dia, está cansado. Faz sentido eu ficar muito pererê, parará? Não, é direto ao ponto, ênfase no resultado. E aí eu visibilizava, eu percebia isso claramente, as reações que ele tinha. Quando eu ficava detalhando demais um determinado tópico e eu sentia que aquele detalhamento não estava colaborando, ao contrário, estava prejudicando o meu desempenho, eu invertia. Invertia na hora e falava efetivamente o que realmente importa. Caramba, mas eu preparei uma apresentação tão bacana para fazer... Pouco importa a sua apresentação, meu amigo, a sua apresentação, minha amiga, não é relevante. O que é relevante é que o cliente, efetivamente, ele consiga compreender o que você deseja transmitir. Isso você consegue fazer bem através dessas estratégias e técnicas de comunicação que eu estou partilhando. Então não esquece, tá? Não esquece. Quando estiver fazendo uma exposição, utilizando as suas habilidades, as suas técnicas de comunicação, para que efetivamente você queira fechar alguma coisa, fica atento ao comportamento desse cliente. O corpo ele não fala, eu sempre repito, ele grita. Se o cara está feliz, ele vai demonstrar felicidade. Se o cara está indignado, ele vai demonstrar também. Se o cara está impaciente, também vai demonstrar. Então, permanece, fica presente para isso. Porque isso vai impedir
que você esteja falando muito sobre alguma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o interesse que ele efetivamente deseja. Faz sentido? Se fez sentido para você, escreve aqui nos comentários. Aliás, eu quero saber o que você mais gostou, diz para mim, desses passos que eu citei, dessas formas, dessas 5 maneiras para você treinar a sua comunicação, você profissional liberal. Qual desses passos você mais gostou? Escreve aqui no comentário, eu quero ver, eu quero saber. É importante para mim. E mais, tem alguma ideia de vídeo? Então sugere aqui também, com o maior prazer, eu irei efetivamente ler, responder e gravar. A gente se vê até o próximo vídeo. Tchau!